estas escrituras, elas ressoavam em meu coração, enquanto eu estava cantando lá com vocês e ministrando a escritura de Romanos 13:8 e também Mateus 22, 37 e 39, eu quero ler primeiro Mateus 22, capítulo 22, o 37 e o 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o outro que também vinha constantemente na minha mente era este, Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Não importa o quanto você pode acumular, ou eu possa acumular. Amei eu como foi aqui, este mandamento, o grande e primeiro mandamento. A gente fica pensando assim, como é possível Jesus pegar todos os, acho que 600, 600 mandamentos da lei, e resumir eles apenas em 2. Era tanta coisa para se fazer, que era impossível alguém se salvar. Aí então ele fala assim, vou ajudar vocês, vou resumir aqui em 2. Amarás o Senhor teu Deus, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que Deus mandou você fazer. Foi isso que Ele me mandou fazer. E por isso, numa tarde, num dia como este, nós nos refletimos, paramos para refletir e pensar, será que eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer? E às vezes você se encontra confuso. O que é que eu tenho que fazer? Qual que é o meu propósito? O primeiro grande mandamento. Tem você feito o primeiro grande mandamento? Tenho eu feito esse primeiro grande mandamento? Jesus não está dizendo que o amor é apenas um mandamento entre outros. Ele está dizendo que o amor é o princípio que dá sentido a todos os outros mandamentos. Sem ele, é tudo em vão. É tudo sem sentido. Sem amor, a obediência vira religião. Sem amor, a santidade vira orgulho. Sem amor, a verdade vira violência, com imposição. E você sabe que imposição machuca, destrói, é ditadura. Sem amor, até a fidelidade perde o propósito. Sem amor. Por isso Paulo escreve, quem ama, cumpriu a lei. Nem Deus obrigou que nós o amássemos. Ele não obrigou. Livre-arbítrio. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decide amar. E decisão, você sabe o que é? É a decisão de obedecer. Olha que lindo. Então hoje nós sabemos que muita gente tem o amor como um sentimento, e não como decisão. Ele segue esperando sentir algo por Deus, embora o sentimento seja do humano, mas veja aqui que a tradução do amor não é só sentimento, na Bíblia, e para Deus, não é. Jesus desmontou essa teoria aí de que o amor é somente sentimento, porque ele disse assim, lá em João 14:15, se vocês me amam, quem ama o Senhor? Amém, nós amamos, eu amo. Guardareis os meus mandamentos. Vocês me amam? Então decidam obedecer. Você lembra que ele falou lá no Velho Testamento que obedecer é melhor do que sacrificar, é melhor do que penitência. É uma decisão o amor. Quando os noivos estão lá no enlace matrimonial diante do altar, qual é a decisão que eles tomam? Prometo te amar, respeitar, na doença. Que decisão, hein?
Isso é amor. Posso dizer que amo minha esposa, mas se eu não a honro, se eu não tenho decisão de obedecer, de fazer, se eu não a escuto, se eu não a respeito, meu amor virou apenas discurso. Dizer que ama ao Senhor, sem cumprir a palavra de Deus, que não são mais todos aqueles 600 mandamentos do Velho Testamento, resumiram-se em 2, se eu digo e professo com minha boca, que eu amo, mas eu não cumpro os 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, é só da boca para fora, é só sentimento. O mesmo acontece com Deus. Muitos dizem, eu amo a Jesus, mas Jesus pergunta, você me obedece? Você obedece a minha palavra? Ama o teu próximo como a ti mesmo? Tem muita gente amando amigos e odiando inimigos, sabia? Pode uma fonte jorrar 2 águas? É bíblico. Então isso estava constantemente ali, hoje, na minha mente. Estas 2 escrituras, e por isso eu quero que o Senhor a use para também mover aí no seu coração. O amor, isso aqui é lindo, é uma dívida impossível de quitar. Que lindo. Porque aqui, Paulo disse assim, não devam nada a ninguém, exceto o amor. Por quê? Por que Paulo usa essa linguagem, quase que linguagem financeira? Não devam nada, exceto o amor. Então você imagina assim, que alguém te empresta o dinheiro, né? E você pode ir lá e quitar, saldar aquela dívida, pronto, Mas com o amor funciona diferente. O amor você nunca quita. Você nunca chega diante de Deus, ou diante do seu querido, talvez possa até acontecer, mas diante de Deus não. Chegar e dizer assim, Senhor, eu já amei o suficiente. Não é possível. Se você ama hoje, amanhã você continua devendo o quê? Amor de novo. Todos os dias. Devemos amar todos os dias. Depois de amanhã, também. Se algum dia acabar o amor aí, pronto. Está desconectado de Deus. Isso revela algo grande sobre Deus. Deus nunca ama por obrigação, Ele ama por natureza. E quem nasceu de Deus, nunca considera que já amou o suficiente. Ame a todos, sem exceção, sem julgamento. Será que nós estamos preparados para cumprir regras ou amar pessoas? Você aí através da internet, você está preocupado e se preparando para cumprir regras ou para amar pessoas? Quando nós amarmos pessoas como Deus me amou, nenhum julgamento. Jesus não julgou ninguém, Ele julgou o pecado. Ele nunca julgou pessoas. Por isso que Ele disse, quem crer em mim e for batizado, será salvo. Olha que amor, hein? Que coisa linda. A ira interrompe aquilo que o amor constrói. A ira. Lá em Efésios 4:26. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Aqui nós podemos pensar que Paulo estivesse falando apenas sobre brigas, ou sobre os acontecimentos diários do nosso dia. Mas é sobre algo muito maior, porque nós sabemos que na Bíblia, o dia, hoje aqui representado, ele é o que? Um ciclo. Quando encerra, o sol acabou de se pôr agora a partir das 18 horas, se pôs, amanhã
ele nasce começando o quê? Um novo ciclo. O que Paulo está dizendo aqui é que para você, não permita que um ciclo da sua vida termine com ressentimento. Ai meu Deus, aí eu não sei que dia Deus vai pedir conta da minha vida. Eu não tenho esse controle. E eu vou dormir, ou eu não vou dormir, ou eu ando todos os dias pensando que eu tenho outro dia, que eu tenho o próximo ciclo. Você não tem. Não pertence a mim, não pertence a você. O que pertence a nós e a mim é cumprir os deveres que Deus deixou, que não são difíceis. Não pode mais ser difíceis. Amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Se isso for difícil, foi em vão a nossa existência, porque não cumprindo estes mandamentos, estamos o quê? Desligados de Deus para sempre. Você acha que você tem amanhã um novo ciclo, e hoje você dorme, nós dormimos com coisas para resolver. Amanhã eu falo com Ele, amanhã eu peço perdão, amanhã eu arrumo minha vida, amanhã eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Tolo! Não sabe que eu vou pedir conta da tua vida hoje? Ah, mas é tão bom como ver assim. Uma esposa falando algo assim do esposo. Fechou, selou com vitória. Selou com louvores. Ah, como é bom ver depoimentos de Juliana declarando sobre o Íris. Aquele que fica, se sente penalizado, como que se não tivesse feito, mas sabe o que sai da boca daquela? Você foi perfeito. Sabe que Deus fala assim de nós? Ele é perfeito, porque Ele ama, porque Ele não julga. Então, meu irmão, não permita que nenhum ciclo de sua vida termine com ressentimento. Não permita que a ira tome conta de você. Sabe por quê? No versículo seguinte, ele diz assim, ó: nem deis lugar ao diabo, na frase seguinte do mesmo versículo de Efésios 4, 26. Nem deis lugar ao diabo. A porta de entrada não foi a ira, não foi sentir ira, porque é do ser humano, ficar enraivecido. Lembra de Caim, que ele ficou irado e procurou? Sabe qual que é o problema que dá lugar ao diabo? É você manter a ira. Por isso ele diz, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, vai lá e resolve, porque se você manter a sua ira, você dá lugar ao diabo, o diabo entra aí, e aí é inevitável, e a ira e o amor não andam junto. A ira cultivada é uma escolha, que dá lugar ao diabo. Amar é muito mais difícil do que estar certo. Amar é muito mais difícil do que estar certo. Todos nós gostamos sim de estar certo, mas Jesus nunca perguntou quem estava certo, Ele perguntou quem amou. Amar é obedecer, amar é se colocar no lugar do outro. Lá na parábola do bom samaritano havia pessoas corretas, sacerdotes, levitas, todos conheciam a lei, mas quem cumpriu a lei, olha aí, ame o teu próximo, ame a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Quem foi que cumpriu os 600 mandamentos? O samaritano. Por quê? Porque transformou o conhecimento em misericórdia. Porque podemos vencer uma discussão e perder um irmão. Podemos estar certo, mas perdemos o irmão. Podemos defender a verdade sem demonstrar o caráter de Cristo. Jesus nunca separou verdade e amor. Ele era cheio de graça e de verdade. O amor sempre toma a iniciativa. É característica de Deus. Olha isso aqui. Ele nunca esperou que nós amássemos primeiro. Nós o amamos porque Ele me amou primeiro.
a gente fica esperando ser amado para depois amar. Aquela pessoa não me faz bem, não sinto bem com aquela pessoa, não me dou bem com ele. Então se eu te amo, você me ama, mas se sou teu inimigo, você me odeia e me persegue. Como temos visto isso no meio religioso? Se não está comigo, é meu inimigo, persegue, mata. Por isso que eu te digo, tais lugares não tem Deus ali. Não há a manifestação de Deus, porque é antibíblico. Não tem. Nós amamos porque Ele primeiro, e porque Ele nos amou primeiro. Nós esperamos o outro mudar. Deus não esperou você mudar. Oh, glória! Deus não me esperou mudar para me amar. Senão Ele nunca me amaria. Ele me amou quando eu era pecador, separado dEle, no lamaçal do pecado, indigno de ser chamado um filho de Deus. Não o reconhecia, nem o exaltava, nem o adorava. Você que está aí ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Nunca pronunciou o nome dEle na sua vida, mas ainda assim Ele me amou, e entregou o seu Filho lá. Ele não esperou o reconhecimento. Cristo foi para a cruz, antes que qualquer pessoa dissesse, muito obrigado Senhor. Nenhum agradecimento para Ele quando estava lá na cruz. Ainda milhares de anos para frente, para eu e você ser manifesto nessa terra. E Ele me amou. O amor verdadeiro sempre dá o primeiro passo. Ei, o primeiro passo para cumprir os mandamentos de Deus vai depender, sabe de quem? Fala assim, de mim. O primeiro passo de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não depende de Deus, nem dos céus, nem dos anjos, depende de mim, depende de você. Decida hoje amar assim como Deus nos amou primeiro. Decida amar primeiro não somente seus amigos, mas seus inimigos, e começar a orar por eles. Você não tem que ir lá fazer lambança com eles, na idolatria, nas comidas oferecidas a ídolos, mas você pode amá-lo, e orar por eles. Sim, isso é o dever do cristão. O amor é a maior evidência da maturidade espiritual. Tem gente que se sente tão religioso, porque leu a Bíblia tantas vezes, porque é PhD em teologia, porque tem tantas formações. Muitos pensam que maturidade espiritual é conhecer profecias, conhecer escatologia, ter dons. Não, não é. João diz assim, quem não ama, não conhece a Deus. Interessante, né? Aí você vai somando aí, tanta gente com Bíblia na mão, em cima de púlpito, odiando, acho que mais que o coisa ruim. Tem mais mágoa guardado contra pessoas, do que jamais você pode imaginar. Com a Bíblia na mão, pregando. Olha, não é que ele conhece, não é que a pessoa que não ama a Deus conheça pouco. Não vamos tentar dar um jeitinho humano brasileiro não, né? Tentar dar uma arrumada aqui na palavra. Não, João disse assim, quem não ama a Deus não conhece. Não é nem um pouco não, tá? Não é porque ele não conhece um pouco. Não, ele não conhece. Isso aqui quer dizer, é isolamento total. Porque a gente fica procurando uma maneira, um jeitinho, né? Não, mas ele lê a Bíblia. Ele é crente. João não pôs meio termo. Se não ama, não conhece, tá bom? Ponto. Até que ele ame, até que ele acesse, ele não conhece a Deus. Porque Deus não apenas possui amor, Deus é amor. Você entendeu por que ele não conhece? Se Deus é amor, quem não ama conhece? Não conhece.
Está respondido, né, João? Está respondido. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais amor produzimos. É impossível andar profundamente com Deus e tratar mal as pessoas. Carrega isso aí com você. Foi isso que Deus pediu para você fazer. Foi isso que Deus pediu para mim fazer, eu fazer. O que é para mim fazer, Senhor? Onde eu estou errando, Senhor? Onde eu estou falhando? Se meu dia chegar e tiver que prestar contas diante do Senhor, o Senhor vai perguntar o quanto eu fiz? Não, Ele vai perguntar se você obedeceu. E se você obedeceu, você amou a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. É isso. Mas eu te convido, meu irmão, vem conhecer a Deus. Conheça-o hoje. Tome-o como teu único e suficiente Salvador. E prove desse amor eterno. Está ao nosso dispor. Então você venha orar nesta hora, você que está aqui presente, ou aí através da internet, onde você estiver, você quer orar, quer dobrar os teus joelhos e dizer assim: Senhor, me ajuda a cumprir os teus mandamentos. 2, se nós falharmos em cumprir 2 mandamentos, como nós compareceremos diante do Senhor? E estas pessoas que o Senhor permitiu que nós convivêssemos com elas aqui, por este tão breve tempo na face da terra, elas nos ensinou isso, ensinou que é o amor, é tudo que vai contar no final. Senhor Deus, qual que é o maior mandamento? Senhor, o que o Senhor mais deseja de mim? O que o Senhor mais deseja da tua igreja na face da terra? A resposta não é difícil, não. O que o Senhor deseja de mim? Talvez você esteja perguntando. E Ele diz assim: que você me ame acima de todas as coisas. E que esse amor transborde para as outras pessoas. Ah, meu Deus, não é possível. Não é possível a gente amar a Deus e não querer que o próximo também ame, seja ele quem for. Não é com imposição, não é, Senhor. Não é por obrigação, não é por verdade que machuca, que afasta, mas por verdade que converte o pecador em filho de Deus. Se você amou a Deus e ao teu irmão, e a você mesmo, você cumpriu toda a lei, disse Paulo, está lá em Romanos 13:10, toda a lei do Velho Testamento você cumpriu. Ó Deus, aquilo que eu estou fazendo, Senhor, está sendo motivado pelo amor? Pergunte a você aí, o que você está fazendo, está sendo motivado pelo amor? Correção, disciplina, as palavras que usamos, é tudo por amor? É tudo por obediência à palavra de Deus? É? Ó Senhor, ó Deus, o Senhor não vai nos perguntar, Ele não vai nos perguntar quantos anos você frequentou a igreja, quantos cargos você ocupou lá. Ele vai perguntar: você ama como Cristo ama? Você amou como Cristo amou? Você ama quando é rejeitado? Quando alguém te rejeita, você ama? Você ama quando é contrariado? Ama quando não é reconhecido? Ama quando precisa perdoar? Ainda assim, perdoando e amando, você faz isso? Ama quando precisa servir? Porque foi esse amor que o Filho de Deus, Jesus Cristo, revelou lá na cruz do Calvário. E é exatamente assim esse amor que Ele deseja reproduzir aí em você.
mesmo amor que estava em Cristo e nos apóstolos e na igreja primitiva, é o mesmo que Ele quer reproduzir em nós hoje. Não é julgar, não é se considerar único e exclusivo, não é ir onde estão os enfermos, é ir onde estão os culpados, os acusados, os rejeitados, ir lá e semear amor como Cristo fez para mim e para você. Senhor, se nesse dia, no nosso tempo de vida que o Senhor nos deu, se nós temos falhados em amar como o Senhor nos amou, o Senhor está trazendo a Tua palavra hoje, nos ensinando, nos resgatando do ego, do orgulho, do erro humano, do erro religioso, que tem procurado abafar este amor de Deus, colocando o ser humano como uma exclusividade, porque lê a Bíblia, porque jejuma, porque ora, tudo isso é muito bom, mas às vezes estamos nos tornando religiosamente fariseus, porque deixamos de agir como o samaritano, agir no mínimo com humanidade, e resgatar aquele que está caído. Mas nós podemos ir além e amar como Cristo, amar aquele que está nos maldizendo, maltratando, perseguindo. Não amar somente de palavras, somente publicamente, mas amar lá no secreto, amar lá dentro do seu coração, orando, buscando a graça de Deus todo o tempo. Pai, nós pedimos neste momento, que o Senhor abençoe essas famílias, Senhor, que estão passando por esses momentos de perda. Que dor no coração, ó Pai, que é perder um querido, mas o Senhor é a bendita segurança, é o conforto deles. Eu sei que há força aí nesses corações, aí nessas vidas, como vocês nunca experimentaram, porque Deus não abandona seus filhos. Antes Ele te sustenta com mãos poderosas, antes Ele te sustenta com amor. E ó Pai, cura o enfermo nesta noite, cura, Senhor Deus, aquele que perdeu a esperança da salvação. Resgata, Senhor, o pecador. Ajuda-nos, move através de nós, neste dia, nesta noite, no próximo ciclo que iniciar. Mova através dos teus filhos que estiverem ainda caminhando na face da terra, para resgatar uma alma perdida, para amar o próximo, para amar sem condição. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem trazido estas palavras aos nossos corações, tem vivificado estas escrituras, ó Pai, em nossos corações. Ame ao Senhor de todo o seu coração, ame ao próximo como a você mesmo, com tudo que há em você, é tudo que te será pedido naquele dia. Você amou? É a pergunta. Você amou a Deus acima de todas as coisas? Você amou o próximo como a você mesmo? Ou você só se amou? Só você mesmo? Era só você? Só ego, só orgulho? Não! Isso não é acessar a Deus, isso não é servir a Deus. Hoje Ele te convida para amar de verdade. Hoje Ele te convida para conhecê-lo, para provar da vida eterna e das muitas misericórdias de Deus. Por isso, ó Pai, nós oramos e colocamos diante do Senhor Maria Helena Leal, Dair Miquelino, ó Deus, Ivanildo José, por recuperação de cirurgia. Sê com estes queridos, e também a família da irmã Badia, e também o irmão Íris, irmã Doracina Dias. Senhor Deus, irmão Lucas Miquelino ali com teu pai. Ó Deus, ajuda-o, Senhor, ajuda-nos a carregar os fardos uns dos outros em oração e em amor todo o tempo. Por isso nós colocamos eles diante do Senhor nesta noite, não somente eles, não somente estes que escreveram, mas todos que estão através da internet ou aqui presente.
que você possa receber a bênção, a libertação nesta noite. Receba o amor de Deus. Ame, ame, sem medida. Não deixe para amanhã, porque não pertence a nós. Abrace hoje, dê um beijo hoje, ligue hoje e resolva esse problema. Não deixe, ligue hoje e fale: eu te amo. Ainda que você não me ame, eu te amo, porque o Senhor não esperou para me amar. Não espere boas coisas para exalar amor. O cheiro de Cristo, a rosa de Saron. Não espere, ainda que você esteja crucificado com Cristo. Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor, pela tua cura, pela tua libertação, e pelo amor de Deus, pelo amor infinito e a graça infinita do nosso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor, que Ele te abençoe e que Ele te guarde, meu irmão.